Boa noite. Meu nome é Juarez de Souza. Já tenho mais de 40 anos de idade. E quando eu era criança, morava com minha família na fazenda Guanabara, que pertencia ao doutor Seu Davi, o patrão de meu pai. Naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, as crianças geralmente só estudavam até a 4ª série. Depois disso, paravam de estudar e começavam a trabalhar para ajudar os pais na lida do campo. Pelo menos foi assim que aconteceu com meus irmãos. Mas como eu sou o filho mais novo, de um total de 7, a minha mãe dizia que, pelo menos, eu devia me formar ou terminar o 2º grau. Por isso que eu continuei estudando, depois que terminei o primário. Só que por perto da fazenda Guanabara, onde a gente morava, não tinha escola que ensinava da 5ª série em diante. Então, para eu continuar estudando, minha mãe me matriculou na escola que ficava no povoado, chamado Lagoa dos Prazeres. Esse povoado era muito longe da minha casa. Se fosse pela rodagem certa, teria que dar uma volta muito grande, e com isso, a distância ficava quase 2 léguas. Mas, se a gente cortasse pelo caminho de bois que passava perto da casa do meu padrinho Floriano, essa distância diminuía para quase 5 quilômetros. O ruim desse caminho porque para passar por ele, a gente precisava passar por um riacho onde só tinha uma ponte de madeira. Se bem que aquilo estava mais para uma pinguela do que para uma ponte propriamente dita. Além disso, ainda tinha uma parte da mata fechada dos 2 lados, que se estendia por cerca de 2 quilômetros e era um deserto só. Nessa estrada, dificilmente passava qualquer pessoa. O meu amigo, chamado Fábio, filho do meu padrinho Floriano, é da minha idade. Sempre estudou comigo. Por isso, os meus pais e os dele combinaram que a gente iria junto para a escola, todo dia depois do almoço. E nesse caso era cedo, antes das 12 horas. Eu pegava minha mochila, e só para vocês saberem, era uma capanga feita com um pedaço de tecido da calça do meu pai. Eu colocava meus cadernos, uma merenda, que quase sempre era um pedaço de rapadura e uma fruta. Depois ia andando até a casa do meu padrinho, e de lá eu e o Fábio montávamos em um cavalo e seguíamos para a escola. No mês de agosto, no dia 15, isso eu sei porque era o dia de Santa Rita, a minha mãe e meu pai foram participar de uma romaria e só voltariam no outro dia. Então, quem ficou responsável pela casa e por fazer a comida foi minha irmã, que naquele tempo tinha 18 anos. Só que ela nem se preocupou comigo. Ficou fazendo outras coisas e quando deu a hora de ir para a escola, o almoço ainda não estava pronto. E como eu não gostava de faltar, fui com fome mesmo. E na raiva que eu fiquei, nem a merenda eu levei. Por azar, aquele dia meu amigo também não foi para a escola, pois ele foi com o meu padrinho e a minha madrinha para a festa de Santa Rita. Mas ele deixou o cavalo amarrado perto da casa dele e o recado com seu Benedito, um homem que trabalhava com o meu padrinho, para que eu pegasse o cavalo e fosse montado. Como eu já estava zangado, montei no cavalo e fui para a escola. Fiquei lá até depois do recreio. Então, quando foi dando as 4 horas, disparei a tremer. Eu já estava quase desmaiando de fome. Fiquei amarelo e sem sangue. Então, a professora pensou que eu estava doente e falou que eu não podia ir embora mais cedo. Aquela tarde, as lombrigas estavam brigando com as tripas de fome. Por isso, eu tive a ideia de parar no meio do caminho antes de chegar na parte da mata. E então, em uma capoeira rala para encontrar alguma fruta
um pé de gobiraba, paco-paco ou até mesmo maracujá. Depois de andar por uns 50 metros, saí em cima de uma moita forrada de maracujá de cobra. Nem pensei duas vezes. Comecei a comer uma atrás da outra, pois a fome que eu estava devorava um boi, se fosse possível. Só que depois de alguns minutos, foi me dando uma leseira e, na mesma hora, eu vi o mundo rodar. Foi então que caí no chão, comecei a vomitar e não conseguia ficar em pé, e logo em seguida desmaiei. Mais tarde, eu acordei, só que não era mais dia. A noite tinha chegado, pois estava escuro, e olhei para o céu e só vi as estrelas e a lua bonita. Levantei atordoado, sem saber como sair daquele lugar. Por isso, fui caminhando a esmo. Então, escutei como se fosse umas batidas nas árvores. Resolvi seguir os barulhos. O tempo foi passando e nada de encontrar qualquer pessoa. Então comecei a chorar e no desespero gritei. Naquela hora, ficou tudo em silêncio, mas depois escutei uma voz na minha cabeça. Era idêntica do meu pai. Então eu pensei assim: eu demorei a chegar em casa, por isso saiu para me procurar. Naquela hora, deu uma alegria arretada. Eu comecei a chamar por ele. Eu gritava bem alto por ele. Cada vez que eu gritava, uma voz respondia lá adiante. Fui entrando cada vez mais para dentro da mata. Então, do nada, começou uma ventania e quando ela parou, não escutei mais nada. Parece que até os grilos tinham desaparecido. Eu abri a boca chorando, com medo de algum bicho aparecer. Sentei encostado em uma árvore. Então, comecei a escutar como se fossem umas risadas. Depois, ouvia meu nome. Só que eu não respondi, pois achava que era assombração. O pior foi que eu estava certo. De onde eu estava, vi um negócio passando. Parecia uma pessoa de corpo feminino, pois tinha cabelo grande e desgrenhado. Só que na mesma hora que caminhava igual gente, agachava a saia, andando como se fosse um animal. Imagine então o desespero de um adolescente de 12 anos de idade, sozinho e com uma criatura dessas, a poucos metros. Levantei e saí correndo sem saber para onde ir. Para piorar, aquela coisa saiu correndo atrás de mim e só senti uma dor seca nas costas, como se fosse uma chicotada de cipó. Eu enverguei de dor. Mesmo assim, continuei correndo. Aquela coisa continuou correndo atrás de mim. Mas por sorte, escutei uma voz rouca e grossa me chamando. Quando olhei, tinha mais à frente um homem idoso, barbudo, segurando um tipo de facão. Então ele disse: "O que está fazendo aqui na mata uma hora dessas, menino?" Na hora eu corri para perto dele, que me acalmou e disse que ia ajudar. Ele pegou em minha mão e foi me puxando. Nessa hora, a coisa que estava me batendo desapareceu. Continuei andando. Ele soltou minha mão e me mandou ir na frente. Eu fui andando e ouvi os passos dele, logo atrás de mim. Então, depois de alguns minutos, cheguei perto da pinguela. Na hora, me lembrei do cavalo que eu tinha deixado amarrado e queria voltar para pegar. Mas o homem me falou que já tinha levado. Eu passei na pinguela e quando olhei para trás, não vi mais ninguém. Comecei a correr e pouco tempo depois passei na casa do meu padrinho. O cavalo estava lá, na frente. O seu Benedito, sentado na varanda da casa dele, e quando ele me viu, foi logo perguntando de onde eu estava vindo e o que aconteceu, pois o cavalo tinha chegado sozinho. Falei com ele o que aconteceu. Ele acreditou em tudo que eu disse. Depois pediu para Dona Magnólia, a esposa dele, para fazer uns ungüentos e colocar na minha costa e braços, onde estavam as marcas da surra. Além disso, ele ainda foi comigo até minha casa, para eu não ir sozinho.
naquelas estradas escuras. Quando a gente chegou lá na minha casa, a minha irmã ainda quis me dar uma surra, pois ela pensou que eu estava na casa de alguém, já que meus pais não estavam em casa. Mas seu Benedito não deixou. Ele me levou de volta para dormir na casa dele. E só no outro dia, quando meus pais chegaram da festa da Santa Rita, que eu fui para casa. Chegando lá, contei para minha mãe, e ela ainda deu uns tabefes na minha irmã, pois ela me deixou com fome. Eu ainda continuei fazendo aquele percurso com meu amigo. Mas graças a Deus, no outro ano, o prefeito colocou um carro para levar a gente até a escola. E outras crianças que moravam nos sítios e fazendas puderam estudar. Mesmo depois de tantos anos, não faço a menor ideia a qual foi a criatura que me atacou dentro da mata. E muito menos que era aquele homem que me ajudou a sair lá de dentro. Mas alguns amigos que moram naquele lugar dizem que, de vez em quando, escutam vozes, gritos vindo do meio da mata, principalmente quando saem para caçar em noites de lua. Eles dizem que quando escutam os gritos, dão meia volta e deixam a caçada para uma próxima vez. E assim vão seguindo a vida deles.